Pronto, comecei a gravação. Deixa eu ver aqui se mais alguém vem. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Vanessa. Esperar mais 2 minutinhos para ver se mais alguém entra para a gente começar. Gente, só fui ali pegar uma água. Boa noite, Dani. Boa noite, Laís. Boa noite, gente. Nossa, nem acredito que hoje vai vir todo mundo. Vou ficar até emocionada. A Laís pediu para entrar, eu aceitei e não deu certo. 7h10. Vamos começar. Boa noite, meninas. Hoje eu tô falando só com meninas. Hoje eu propus uma coisa diferente, que é um hot seat. O que que é o hot seat? Na versão original, ele chama, a tradução dele livre é cadeira quente. O que que é uma cadeira quente? É quando algum de vocês senta numa cadeira, a intenção dele é essa. Senta numa cadeira e aí você vai expor algum problema do seu escritório, da sua carreira, da sua advocacia, e todos nós vamos dar uma sugestão de solução para esse problema, tá? Então a intenção é que todas participem para buscar uma solução para a colega que apresentar aquele problema. E aí existem duas formas. Ou a gente deixa a participação livre, que aí cada uma, por espontânea vontade, expõe esse problema, ou a gente pode fazer o rodízio, de cada uma ter uma vez de falar. O que vocês preferem? Eu acho melhor espontânea, né? E aí, quem quiser falar. Perfeito. Então vamos deixar de forma espontânea. Achei que a Laís tinha saído bem na hora que eu falei assim, aí você vai expor o problema, mas não quero participar hoje, não. Então, a gente vai deixar de forma livre, tá? Quem se sentir à vontade, pode expor um problema e todas nós juntas vamos buscar a solução. Certo. Alguém quer começar? Lá, eu entrei um pouquinho depois, deixa eu ver só se eu entendi. É para a gente trazer alguma dúvida nesse sentido? Ou caso concreto? É isso mesmo, é dúvida, pode ser algum problema que você vive na sua carreira, na sua advocacia, pode ser também alguma dúvida das aulas anteriores, porque a ideia hoje aqui é troca. E o que eu tinha proposto é o hot seat. O hot seat que eu estava explicando para elas, na tradução literal, chama cadeira quente.
Então, assim, de forma figurativa, a pessoa sentaria numa cadeira, né, e fica de frente para as outras, e aí essa pessoa, ela expõe um problema, fala, ó, aqui no meu escritório, eu estou enfrentando um problema assim, 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 e eu não estou encontrando uma saída. E aí os outros colegas vão dar as opiniões de como poderia resolver esse problema. Agora, nós podemos também deixar à vontade para tirar algumas dúvidas, né? Eu tive uma reunião hoje com a Laís, ela até trouxe uma dúvida pertinente sobre uma aula, achei muito interessante. E aí, se você quiser, pode começar compartilhando essa dúvida que a gente vai debatendo, essa é a intenção de hoje. Ótimo. Eu estava conversando hoje com a doutora Laudiene em relação à primeira aula, que foi uma das, para mim, gerou mais insights, né? Vamos dizer assim, o doutor, ele tem muitas ideias, né? Muitos programas, e ele falou sobre a precificação, mas algo para mim ficou em aberto, assim, uma dúvida, eu entendi que é importante a gente coletar dados, né? Sem dados não tem como a gente precificar, não tem como a gente mensurar a nossa despesa, então isso para mim ficou claro. Mas, ok, sei qual é a despesa do meu escritório, aluguel, água, energia, secretária, estagiário, levantei tudo, estou aqui com um panorama da despesa geral do escritório. Agora vou precificar. Como que eu vou distribuir isso entre os clientes, entende? Porque quando eu tenho já uma cartela fixa ali, por exemplo, eu já tenho 20 clientes recorrentes ali, eu pego e faria ali uma certa divisão, né, para eu saber como que eu distribuiria essa despesa. Mas para o advogado mais no início de carreira, você tem a despesa, mas você não tem, às vezes, uma cartela de clientes recorrentes. Como que eu precifico? Então, eu sei o valor, assim, a minha despesa mensal, mas como que eu vou distribuir isso com quem chega? Porque se eu pegar, entrou o primeiro cliente, eu tentar com o dinheiro do primeiro cliente pagar todas as minhas contas do mês, talvez fique muito fora do preço, né? Então, como que eu distribuo? Como que eu coletei os dados, sei minha despesa mensal, como que agora eu vou precificar na prática? Assim, como que eu vou distribuir entre os clientes que vão entrar? Eu achei sensacional a dúvida da Laís. E, assim, particularmente, é uma das dores que eu tenho hoje no escritório, né? Como eu tinha compartilhado com vocês, eu ainda não sei o custo de cada processo para mim. E como eu comecei a automatizar alguns processos, como plataforma financeira, site de buscas e tudo mais, isso acaba gerando uma despesa para o escritório, uma despesa para as demandas e aumenta o seu preço fixo. Fora as despesas de aluguel, água, energia, internet, telefone, despesas bancárias. Então, isso é um custo fixo do escritório. Então, hoje, basicamente, a minha dor aqui seria essa, de saber exatamente o preço de cada processo para mim, para eu poder precificar e repassar essa despesa para o cliente, né? Alguém quer falar, quer sugerir como que faz? Como que você faz no seu escritório, Josi? Olá, boa noite. Boa noite. No caso, você fala com relação a saber o preço da hora? Na verdade, o custo fixo do escritório, né? Como que você faz com isso? Por exemplo, vamos supor que o seu custo fixo do escritório seja de R$ 5.000, dentre todas as despesas. E aí começou um mês, está no dia 1º. Como que você faz a divisão de repassar esse custo fixo para os clientes? O primeiro cliente, você vai cobrar dele a demanda mais 5.000 ou não? Como que é? Não, no caso, é assim, eu tenho 3 anos que eu estou advogando, e antes de eu ser advogada, eu trabalhei num cargo comissionado no judiciário. Durante 12 anos eu fui assistente de juiz. Então, quando eu saí, me desliguei do judiciário, eu solicitei a minha OAB, e junto com mais 2 sócios, assim, de espaço, né? Sócios do espaço, eu abri o escritório. Aí, hoje, eu aluguei uma sala no escritório maior. Então, assim, quando eu comecei, foi que eu tive mais essas questões, mas, assim, eu não tinha muita noção, né? Entendi. De custos, assim, e eu cobrava
de acordo com a tabela da OAB, mas não fazia as contas com relação aos custos. Tipo, eu rebolava, né? Eu tive que investir para depois começar a vir o retorno. Então, assim, de cara eu não consegui embutir tudo, porque quando a gente está começando, não dá, né? Exatamente. Essa é a dúvida da doutora Laís. Porque se o primeiro cliente chega, não tem como você já empurrar para ele todo aquele Não, custo mensal. Não não existe tem. isso, né? Vanessa, como que você faz no seu escritório? Claudinha, Eu tenho um valor mínimo que eu nunca saio dele. Então, por exemplo, eu não pego nenhuma demanda do início, né, por menos de 5.000. Isso é uma coisa que eu adotei porque eu via que não dava. O meu estresse, as demandas familiares é impossível. Eu passei a cobrar uma taxa anual e aí, geralmente, o cliente nem vê isso na hora que eu passo a proposta, mas está lá. É uma taxa anual. Eles não costumam reclamar. A hora que vem a cobrança, que aí agora eu coloquei no Asas, né? Igual você me orientou, nossa, eu nasci de novo. Nossa, aquilo ali é vida, gente. Nossa, é vida. Aí, às vezes, tem um ou outro que quer negociar, que eu sempre falo, ó, a taxa, ela é no aniversário do contrato e você pode dividir no cartão, porque eu só divido no cartão a taxa. E aí, depois disso, eu parei de ter prejuízos. Eu vou dizer assim, eu comecei a fazer isso tem 1 ano, mais ou menos, fiz sem conta, sem nada. Eu falei assim, quanto que eu acho que é o meu estresse aqui, né? Eu fiz, para falar a verdade, foi assim que eu fiz. Uhum. E ações que são no êxito, eu nunca cobro menos do que 30%. Eu fiz assim, eu adquiri o que é o mínimo. Eu nunca Entendi. faço nada menos daquilo ali. Claro que tem exceções que é, por exemplo, fazer alguma coisa simples dentro do processo, ou um processo que já está finalizando. Aí é uma exceção, né? Mas para começar um processo, eu adquiri isso. Eu fiz dessa forma. E para mim, eu vi resultado, né? Aí eu tô ainda é difícil, né? É difícil, porque a minha área, que é família, é muito difícil. Hoje mesmo eu atendi um cliente, um caso muito complexo de alienação parental. E aí, uma pessoa de condições, eu cobrei o valor e ele nem chorou. E olha que eu achei que ele ia chorar. Então, às vezes, eu cobro até olhando para a cara da pessoa, sabe? Mas eu nunca cobro menos do que a tabela. Mas eu tenho toda aquela coisa de proposta de valor para conseguir passar preço. Uhum. Eu vou extremamente bem arrumada, tá com um brincão dourado na orelha, uma maquiagem, um batonzão vermelho. Então, eu faço tudo isso. O meu escritório hoje eu alugo só um cowork que eu pago por mês, que é num lugar extremamente bem localizado. E depois disso, eu consegui passar valores sem que as pessoas questionassem o preço. Perfeito. Primeiro, eu fiz isso. Eu mudei como eu atendo o cliente. E desde então, eu não tenho mais tô tendo tanto problema quanto eu tinha antes, quando Entendi. nessa questão. É assim. Perfeito. Muito bom. Só para encerrar aqui, antes de passar a palavra para a Laís, hoje seus atendimentos, eles são mais virtuais ou presenciais? Vanessa? É o meu? Uhum. Tô achando que tá falando com a Laís. A maioria é presencial. Mas aí é assim, que é presencial, você vai pagar mais caro. E tá funcionando. Eu mando o valor online, porque o meu custo online é menor, porque eu não tenho que sair daqui, eu não tenho que pagar o aluguel da sala, porque lá eu pago por atendimento, então eu pago um valor mensal e mais o atendimento. Uhum. E aí eu passo os valores, alguns querem presencial, outros querem
online, mas a maioria prefere presencial, a maioria. Perfeito. Show. Pode falar, Laís? A gente conversando aqui, né? E eu lembrei um pouco da aula da Luísa, que talvez, né? Não sei, estou aqui buscando junto com vocês uma saída. Seja realmente fazer um planejamento, que eu acho que no início fica muito difícil, assim. Você não sabe, no início que eu falo até nos primeiros anos, você não sabe ali o número de clientes, talvez, mensal que você vai conseguir trazer, tem esse desafio. Talvez, como a Luísa falou, seja fazer um planejamento, por exemplo. Gasto 5 mil por mês, no ano isso vai dar 60 mil, né? A minha meta vai ser atender nesse ano, um exemplo, X clientes, vou fechar X contratos. E aí inserir isso nessa taxa anual que a Vanessa falou, ou então na taxa mensal que o Dr. José sugeriu, né? Talvez, assim, seja a primeira tentativa. Para quem trabalha em alguma área, igual o Dr. José, que tem essa recorrência, eu acho que é um pouco mais fácil, né? Mas para quem trabalha igual a gente com a área de família, de sucessões, e algumas outras áreas, né? Tipo imobiliária também, talvez seja uma opção, né? Aí fica pensando aqui junto com vocês, talvez fosse esse caminho. Fazer o que a Luísa falou, sentar e planejar. Beleza, 60 mil minha despesa. Quantos contratos eu preciso fechar? Né? E jogar esses 60 mil não como valor de contrato, mas como valor de taxa anual ou taxa mensal. Show! Eu acho que é exatamente por aí, viu? E também a gente pode trabalhar com ticket médio, igual a Vanessa estava falando, né? Que ela estipulou um valor mínimo de contrato, que ela parou para refletir e viu quanto que valia o estresse dela. Eu concordo com isso plenamente. Inclusive, hoje, na reunião que eu tive com um parceiro, ele estava falando exatamente isso, que a área de família a gente tem que cobrar muito, porque é uma área extremamente complexa, que tira a sua paz, te estressa, então tem que valer a pena, né? Pode falar, Vanessa? Uma coisa que eu fiz e que quando os meus parceiros viram que eu fazia, todos adotaram o valor que eu passo é à vista. Se quiser parcelar, eu incluo juros. E os juros, aí eu coloco lá, juros de boleto, são altos, eu cobro assim, eu cobrei 5, os juros do primeiro tipo, aí eu coloco 3 tipos de parcelamento. Um parcelamento de 1.500 por mês, por exemplo, aí eu acrescento R$1.000. Aí o segundo parcelamento eu acrescento 1.500, o terceiro 2.000. Mas aí uma parcela mínima, R$500, eu não faço menos. Eu já fui do tipo que fazia parcela de 250. Não faço mais porque todos os que eu fiz parcela de 250 não pagam. Então, falei, não faço mais porque não vale nem meu estresse de cobrar. Aí, eu passei a pôr os juros. O cliente, muitas vezes, não vê que você colocou juros. E aí, eu faço assim também. Olha, eu passo o valor à vista no cartão de crédito. Aí, eu sempre faço o cálculo, por quê? Para que a pessoa queira pagar no cartão de crédito. Por quê? Porque o meu cartão, eu recebo à vista. Uhum. Então, eu faço o parcelamento de uma forma que, se a pessoa parcelar no cartão em 12 vezes, eu recebo à vista e fica mais barato os juros para ela. Então, isso eu fiz, foi ótimo, porque tem gente que quer parcelar, ótimo, parcela lá em 20 vezes, mas está pagando uns juros em cima disso. Igual todo lugar, você vai comprar um celular na internet, tem juros, e é alto. Por que a gente não pode, né? Não, e já é regulamentado pelo CDC, né? Então, tá tudo certo. Isso é uma prática, assim, que eu até faço diferente no escritório. Eu faço de que maneira? Se o cliente quer parcelar as demandas, lá no Asas consegue parcelar até em 12, né, no cartão. Aí, eu não me oponho, eu deixo o cliente parcelar. Por quê? Exatamente por ter aquele valor todo mês para receber, isso já supre o custo fixo mensal do escritório. Então, aí entra naquela dúvida da Laís, né? Como que eu vou fazer esse cálculo para cobrar do cliente? Então, se você sabe o seu custo fixo,
e você tem essa recorrência dos parcelamentos, eu, Laudiene, prefiro assim, eu não recebo à vista o cartão, eu recebo de acordo que a parcela vai caindo, só que aí tem vários clientes pagando parcelado, logo eu vou ter aquele crédito, e aí eu consigo fazer uma projeção de quanto tempo que eu vou ter para receber. Então, durante um ano, o custo fixo está suprido. O que eu vou buscar realmente é o lucro, né, o prolabore para trazer os resultados realmente para o escritório, mas ele está se pagando. Então, assim, vai também da política, né? Eu tenho uma colega que faz igual você, ela passa o cartão, mas aí ela antecipa com o cartão, porque aí ela recebe tudo à vista, independente de quantas vezes o cliente for parcelar. Agora, eu acho interessante essa questão de aumentar o valor do contrato, né? Até para ele fazer a escolha de pagar à vista. Eu acho isso muito importante. Mais alguém? Deixa eu ver quem estava com a mão levantada. Ah, era a própria Laís, né? Pessoal, o que mais? Qual que é a dúvida de vocês? Qual assunto vocês querem trabalhar? O que vocês querem perguntar? Ficaram com dúvida de algum módulo, algum professor, alguma aula? Ou quer trazer algum problema para a gente resolver juntas? Vou sortear, hein? Rai, quer falar alguma coisa? Quer trazer alguma questão para a gente ajudar a elucidar? Então, na verdade, eu tenho várias questões, né? São várias dores. Porque, como vocês sabem, eu estou bem no início, né, da carreira e tudo, tem pouco tempo. E, assim, eu fico ouvindo vocês falando assim, vou aprendendo muito, né? Vou sacando como que funciona, cada uma tem um perfil, tem um estilo. Então, eu fico muito assim, eu estava até conversando com a Vanessa ontem sobre a questão de, por exemplo, ter até uma segurança para atuar como autônoma, né? Mas eu vejo que eu tenho, sim, um pouco de medo. Não sei se foi assim com vocês no início, se vocês se sentiam despreparadas, né? Parece que qualquer tipo de conhecimento que tem ainda é insuficiente, fica assim, aquela insegurança. E aí eu tenho muito disso, assim, tanto na questão de procedimentos, como na questão de financeira também, porque, né, requer você precisa de um fundo de emergência ali para poder ir se pagando no decorrer, até você conseguir ter algum lucro. Então, assim, essas são as minhas dores. Eu fico, mas também tem o lado de atuar em algum escritório como associada, ou até como CLT também, e ter aquele negócio de você cumprir o horário, às vezes não sobra tempo para investir no conhecimento, porque você tem que dar satisfação, tem que estar ali presente todos os dias, 100%. Né? Então, essas são as minhas dores no momento. Perfeito, Rai. Nossa, que legal. Comecei a falar e coloquei no mudo. Agora, por quê? Não sei, só Jesus que sabe. Rai, então, assim, tudo que eu falar aqui é basicamente sobre a minha experiência, tá? Porque essas questões que você levantou, eu vejo que são questões que requerem uma decisão pessoal. E aí a gente entra naquele ponto de que eu sempre bato na tecla. Eu acho que a advocacia, ela é muito sobre autoconhecimento. É muito doido falar isso, mas assim, quanto mais você se conhece, você sabe o que você quer e não quer fazer dentro da advocacia, o que é para você, o que não é.
Porque a profissão está intimamente ligada à sua personalidade, ao que você é realmente. Então, assim, aí eu vou falar por mim. Como aqui a maioria de vocês já sabem, eu me formei sem fazer estágio. Então, assim, e aí você fala assim, Laudiane, você nunca fez nada? Fiz. Eu trabalhei num escritório trabalhista por 2 meses, só que nesse escritório eu não estava presencialmente, porque eu vivi um relacionamento abusivo com um narcisista e ele me ligava simplesmente o tempo inteiro para me colocar questões pessoais dele e da empresa dele para eu resolver, exatamente para me atormentar e eu não fazer o que eu deveria fazer naquele escritório. Fora as violências psicológicas, de falar que eu ia viver com o dinheiro do estágio e tudo mais. Então, por que eu não conto essa experiência de 2 meses? Porque eu não estava ali efetivamente. Eu passei por ali. E 2 meses, vamos combinar. Não dá para você aprender muita coisa, né? Ainda mais nessas condições. Então, fora esse escritório, eu fiz estágio no fórum, depois que eu me divorciei. Só que no fórum, eu fiquei 8 meses fazendo estágio no arquivo judicial. O que era o meu trabalho lá? Entregar o processo físico para o advogado que fosse buscar. O que a gente aprende nisso? Nada. É um serviço totalmente mecânico, que qualquer pessoa poderia fazer, não precisava nem ser estagiário de direito, podia ser um funcionário terceirizado. E tanto que eu trabalhava com reeducandos lá do sistema carcerário. Então, assim, 8 meses eu não aprendi nada ali, de procedimento, de processo, de advogar, nada. Depois disso, eu fui para o gabinete do juiz, fiquei lá acho que 6 meses. Foi quando eu tive uma estafa, achei que eu estava ficando doida e pedi para sair do estágio. E assim, no gabinete, eu entendi que o serviço público não era para mim. Porque apesar de ter ficado pouco tempo, que acho que foi uns 6 meses, eu chegava todos os dias, 1h da tarde, e ia embora às 18 horas. O que eu fazia lá? Despacho inicial, analisava liminar, minuta de sentença. No outro dia, despacho inicial, liminar, minuta de sentença. Não mudava. Aquilo ali foi me consumindo por dentro, porque eu sou muito dinâmica, eu gosto de conversar, eu gosto de ter minha liberdade, eu gosto de sair daqui, se eu quiser marcar um spa meio-dia, eu poder ir no spa meio-dia. Claro, não deixando a minha responsabilidade de lado. Se eu estou no spa meio-dia, provavelmente eu vou trabalhar no sábado ou no domingo ou à noite, porque o trabalho vai ficar ali me esperando. Mas você ter essa liberdade de ser dona do seu tempo, dona da sua programação e poder fazer o que você quiser fazer, entendeu? Ter essa autonomia. E ali eu não podia. Fora que era aquele serviço maçante, todo dia a mesma coisa. Aí eu entendi, falei, gente, o serviço público não é para mim. Eu já tinha essa consciência que quando eu fiz direito eu já tinha a primeira faculdade, que era letras, né? Então eu sempre falava assim, eu já cansei de estudar, eu tenho que trabalhar para eu fazer dinheiro do meu conhecimento, porque eu não quero estudar mais, por enquanto, sabe? Então, assim, e o concurso, eu teria que estudar mais uns 5 anos, dependendo do concurso que eu quisesse passar. Então, na minha cabeça, isso ficou muito claro, que o serviço público não era para mim, porque é muito maçante, e que eu teria que estudar mais uns 5 anos para poder ser aprovada em alguma coisa. Eu falei, então, eu quero advocacia, porque eu quero ter a liberdade de tempo, a liberdade geográfica de poder trabalhar em qualquer lugar, né? E a liberdade financeira também. Então, quando eu entendi que a advocacia era para mim, o Joel fala uma coisa que eu gosto muito, que é assim, ó, não tenha plano B, não tenha. Porque se você tiver o plano A e o plano B, em algum momento você vai querer abandonar o plano A para fazer o plano B dar certo. Então, eu nunca tive plano B. Eu tinha que dar certo na advocacia e, para mim, esse era o único caminho. E outra questão que fez eu decidir, né? Assim como você, eu tenho filha e eu pensava assim, gente, se eu ficar presa no escritório e eu precisar da minha filha sair mais cedo, um médico, alguma coisa, como que eu vou fazer? E hoje, inclusive, eu estava falando com esse parceiro meu, que a gente estava em reunião, que a gente escuta cada história absurda de escritório, de advogado que demite a advogada porque chegou 15 minutos atrasado, mais cedo ou mais tarde, que paga sapo porque
pegou o funcionário conversando com outra pessoa, falando assim que tá pagando para a pessoa ficar batendo papo. Enfim, é tanta coisa que eu falo assim, gente, eu não acredito que essas coisas acontecem, porque para mim isso assim é de outro mundo, sabe? Então eu pensava nisso tudo, eu falava, eu não posso ficar presa num escritório cumprindo horário. Se a minha filha precisar de mim, eu vou ligar o foda-se para tudo e vou lá acudir, vou lá resolver, seja o que for. Então, eu sempre prezei por essa flexibilidade, essa liberdade. E aí, é aquilo que eu falei. Deitei o cabelo a trabalhar, sabendo que eu não tinha opção, eu não tinha plano B, não tinha como dar certo. É claro que em muitos momentos eu repensei se realmente eu estava no caminho certo, se eu estava fazendo a coisa certa, porque por isso que eu te falei ontem, que você falou assim, passei a proposta para o meu primo, ele não fechou e tal. Eu falei, não se sinta culpada, não se sinta mal, porque muitas vezes a gente questiona, fala assim, nossa, mas não era melhor eu baixar o preço para fechar esse contrato? Aí eu te falo, não é, não é. Então, assim, muitas vezes as dúvidas rondam a cabeça da gente, isso é muito normal. E aí é onde vem insegurança, vem o questionamento de você perguntar se realmente a advocacia é para você. Aí muitas pessoas mudam o rumo da história, quer parar para estudar para concurso, depois desiste, volta para a advocacia, entendeu? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é você fazer essa reflexão. Quero advogar ou quero serviço público? Não, eu quero advogar. Eu quero advogar. E aí você faz uma outra reflexão. Eu tenho coragem, eu tenho segurança suficiente para seguir numa advocacia autônoma com a bagagem que eu já tenho, porque eu sei que você não tem, que você não tem bagagem nenhuma. Eu sei que você já vem de uma bagagem, né? Você já tem a sua experiência. Então, você não vai começar do zero absoluto, na total ignorância. Você já tem conhecimento e tem experiência. Então, não, eu consigo ir para a advocacia autônoma com o que eu tenho hoje. Então, aí você vai fazer aquele planejamento que a Luísa traçou. O que eu preciso para prospectar clientes? Onde eu preciso estar? Quais são as parcerias que eu preciso fazer? E a Luísa fala uma coisa muito interessante, que é assim, ó, que na nossa vida como advogada, a gente vai beber vários cafés. Muitos cafés não vão dar em nada e outros cafés vão dar parceria. Então, assim, vira e mexe, tem advogado que me manda lá no Instagram, vamos marcar um café? Vamos marcar um café. Então, assim, aí por isso que eu fico brincando. Café e água são coisas que eu não recuso nunca. Então, tanto eu e a Vanessa, a minha parceria com a Vanessa surgiu de um café. Desse jeito. Vamos tomar um café? Vamos. A gente saiu, tomou um café, falou da vida, falou dos clientes, tudo mais, e a parceria tá aí, forte. Então, assim, por isso que eu falei que tudo seria uma experiência, né? Tudo que eu falei seria baseado na minha experiência, porque você precisa fazer essa reflexão mais de autoconhecimento do que de qualquer outra coisa, sabe? E não tem, assim, uma fórmula que eu possa te dar para falar assim, faz isso que dá certo. A única coisa, assim, que eu aprendi na advocacia que eu sei que funciona totalmente é aquilo que eu falei para vocês, acho que ontem ou anteontem. Nós que somos advogadas, principalmente autônomas, a gente é a nossa marca. A gente é a nossa marca. Então, assim, às vezes eu chegava na academia e não estava num dia legal, não estava querendo conversar, e aí, às vezes, até perdi um cumprimento de alguém assim, e aquela pessoa já te enxerga como antipática, como grossa, como mal educada, como qualquer coisa. Ali você perdeu a oportunidade de ter de fazer um contato, de ter uma parceria, da pessoa te indicar para alguém, sabe? Olha para você ver como funcionam as coisas. Hoje eu fui fazer esse procedimento da sobrancelha na boca, e eu deitada na maca da menina, a colega dela falou assim, Lau, e olha para você ver como são engraçadas as coisas. A gente sempre acha que todo mundo sabe com o que a gente trabalha. E não sabe, gente, não sabe. A gente sempre tem na cabeça assim, fulano sabe que eu sou advogado familiarista. Fulano sabe que eu trabalho com inventário. Não sabe, você tem que falar, você tem que abrir a boca e falar. Aí eu deitada na maca, aí ela falou assim, Lau, você tem algum advogado familiarista para me indicar? Eu falei, não, gata, você tá brincando, né? Peraí. Eu falei, não, você tá brincando. Aí eu falei, não, é sério. Eu sou familiarista. Aí ela mesmo, achei que você era tributarista. Olha para você ver.
Gente, eu odeio tributário, não sei nem onde, não sei, tributário eu não sei nem errar, nem errar. Aí eu falei, não, sou familiarista. Aí ela falou assim, mesmo? Eu, é mesmo. Aí a pergunta que a gente adora, né? Quanto que é a sua consulta? Aí eu falei, não é possível que eu tô escutando isso. Eu falei, que é isso, gente? Isso é bom demais. Na sexta-feira é bom demais, isso é verdade. Aí eu falei, sempre para você? Ela falou, é. Falei, olha, eu cobro X de consulta, mas para você eu vou fazer por Y. O que a pessoa pensa? Opa, já ganhei uma vantagem. Eu já ganhei um benefício por conhecer ela. Aí eu falei assim, isso era 10 para as 4, aí 4 eu tinha terapia. Aí eu falei, ó, 4 horas eu vou fazer terapia, é online, mas depois da terapia eu posso te atender. Ela falou, não, então tá bom. Aí fizeram lá o procedimento, eu fiz a terapia online, e lá mesmo a gente sentou numa cadeirinha lá de fora de um café e eu fiz o atendimento dela. Aí atendi, ouvi as dores, acolhi e tal, já mostrei assim, uma saída para ela, e eu não ia efetivamente exigir o pagamento da consulta. Por quê? Porque na hora que ela fechar comigo, se eu fizer questão demais da consulta, eu vou embutir isso no contrato dela. Não é que eu só pago se eu atender. Não, eu já desprendi disso. Então, eu fiz o atendimento dela, dei o melhor ali, e aí foi até 6h10. Aí eu falei, nossa, eu tenho que buscar a Laila na escola, eu já estou atrasada. Aí ela falou, não, então tá bom, me passa seu Pix. Aí eu falei, nossa, vou passar, tá aqui meu Pix, pronto, pagou a consulta. E vou fechar o processo dela, sabe? Vou fechar o contrato dela. Então, assim, o que eu faço hoje, Rai? Quando eu saio na rua, eu já faço um trabalho mental de que eu vou gastar energia com as pessoas, conversando, socializando, entendendo os problemas dela. E isso, assim, são detalhes tão pequenos. Quem me conhece sabe que eu tenho um problema sério com o horário. Então, o que eu fazia? Normalmente, eu chegava nesses lugares já em cima da hora, já atrasada, correndo, e já ia para o atendimento. Então, não dava tempo de fazer nada. E nesse lugar que eu faço a sobrancelha, só vai o povo abonado. E eu vou lá por isso. Eu vou lá por isso. Então, o que eu parei e pensei? Não adianta eu frequentar os lugares onde tem as pessoas que pagam se eu não estou lá para conversar com elas. Então, hoje em dia, eu sempre vou 15, 20 minutos antes para ficar ali conversando com as pessoas. E sempre surge um assunto ou outro. Sempre, sempre, sempre. Sabe? Então, assim, são pequenas coisas que vai moldando a nossa advocacia, vai moldando quem nós somos. Academia é a mesma coisa, sabe? A mesma coisa. Outra bobeira que eu não fazia na minha academia antiga, eu não seguia as pessoas. Hoje em dia é assim, ó. Eu acho no Instagram alguém que eu vi na academia, eu pego e sigo a pessoa. Por quê? Porque aí a pessoa vai olhar e fala assim, não, quem que é essa que está me seguindo? Aí entra lá, vê que eu sou advogada, vê que eu sou professora, vê que eu atuo em família, vê que eu sou presente e atuante, entendeu? Aí, a hora que precisar, a pessoa vai me procurar. É aí que você fixa seu nome na cabeça das pessoas. Então, hoje em dia, sim, eu mudo totalmente, totalmente mesmo. Quando eu saio para a rua, eu saio pronta para prospectar, para conectar com as pessoas, para fazer amizade. Sempre sou extremamente simpática com todo mundo, com qualquer pessoa que eu encontrar no elevador, sabe, assim, todo mundo mesmo. E deixo de lado meus problemas, põe no meu bolso, se eu estou num dia ruim, num dia péssimo, num dia qualquer coisa, ali eu sou outra pessoa, outra pessoa. Então, assim, essas questões que fazem diferença, porque hoje as pessoas estão muito carentes de serem ouvidas, sabe? Então, quando você dá uma atenção genuinamente, já é assim, faz total diferença mesmo. Então, essas dúvidas, Rai, que você passa são totalmente normais, todos nós já passamos, é um processo de descoberta seu, e assim, que eu posso te falar? Você, eu vejo que tem um potencial muito grande, tanto que, inclusive, eu te indiquei para 2 pessoas. E aí, agora, eu falei assim, eles que lutem, porque o que der certo é isso. Então, eu já te indiquei para 2 pessoas, porque eu vejo a seriedade com que você trabalha, com que você tem interesse em empreender e levar a vida. E mais do que isso, eu percebo muitas pessoas, o que eu vejo de você é que, independente do que você está passando,
na sua vida pessoal ou profissional, você sempre tem o melhor para oferecer para as pessoas. É aquela história da cana, já ouviu? Que a cana posta na moenda, mesmo assim, ela extrai um suco doce. Então, assim, eu vejo muito disso em você. Eu acho que você precisa, assim, só dar um tempo ao tempo e, na medida do possível, você parar para fazer essas reflexões, sabe? Porque não tem como eu te falar se a carreira autônoma ou ser contratada por algum escritório vai ser melhor para você, porque eu não estou dentro da sua casa, eu não sei o que vai ser melhor. Então, mas eu posso te falar que o que você precisar, você pode contar comigo, tá? Pode falar, Laís? Não, ouvindo você falando, lá, e lembrando, né, assim, que eu tirei o AB também, porque às vezes houve a gente que já está com um pouquinho mais à frente, né, alguns meses, e a gente não começou assim, né, igual a doutora Vanessa falou lá atrás, a gente não começou de jeito. Hoje, a gente escolhe, tipo assim, isso aqui não compensa, a consulta tem que pagar, a gente fala assim, e às vezes fica assim, não, mas tá todo mundo conseguindo fazer isso, né? Pelo menos eu tinha essa crise, assim, que eu peguei, mas parece que tá todo mundo dando conta de executar. Ai, caiu. Ela caiu. Deve voltar já. Não, e só fazer um comentário aqui. Hoje eu estava conversando, estava na academia, né? E aí fui tomar banho e tinha uma menina no meu horário hoje, que ela é muito gente boa. E ela é estudante de direito. Aí ela ela começou a me seguir e eu comecei a seguir ela também. Ela foi e viu. Ela, ai, você é advogada, eu não sabia. Porque, tipo assim, a gente não conversa muito, porque meu horário é curto, dela também. Uhum. Eu falei, sou advogada. Aí ela, eu sou estudante de direito. Como que você conseguiu, né? Eu falei assim, Rivotril. Né? Aí eu falei, mas tá terminando já? Aí ela falou, não, tô no meio da faculdade, no meio do curso. Eu falei, não, mas você vai conseguir, vai dar certo. Vai dar certo. E ela é assim, bem magrinha, assim, sabe? Ela é bem pequenininha, toda bonitinha. Eu falei, não, você é forte, você consegue. Aí lá, eu tô aqui malhando pra ver se eu fico forte mesmo. E aí ela falou assim, mas você tem muito tempo que você advoga? Eu falei, olha, tem pouco tempo, peguei minha carteira ano passado, porque eu decidi estudar para concurso. Minha mãe sempre me incentivou a ser juíza e eu fui na dela e estava estudando, né? Só que é o que você falou, Lau. Eu estagiei 2 anos no Tribunal de Justiça e, assim, é isso mesmo. Eu trabalhava com analista, eu trabalhava lá na presidência e todo dia eu fazia a mesma coisa. Eu falei, gente, que saco, hoje eu vou fazer a mesma coisa que eu, tipo assim, eu fechava o olho e fazia, né? É aquela coisa mecânica. Isso. Falei, eu acho que eu não dou conta de ser analista, porque todo dia eu fazia a mesma coisa. E aí eu tava estudando, né, para MP, defensoria e tal. Porque, assim, são trabalhos que você vai pegar uns casos e seu trabalho vai ser mais dinâmico. É. Aí eu fui explicar isso para ela. Aí eu falei assim, só que ela chama Fábio. Fábio, vou ser bem sincera com você. Eu tinha muito medo de pegar minha carteira e começar a advogar. Eu entrei nessa porque, assim, eu precisei, né? Eu tenho uma filha, e aí eu vi assim, eu falei, eu tenho que crescer e conquistar algumas coisas para poder dar uma situação melhor para minha filha. E aí eu fui advogar. Só que eu tô apaixonada. Assim, eu tô olhando, sabe o que é gostar de sofrer? Eu falei assim para ela. Falei, sabe o que é gostar de sofrer? Pois é, eu tô me apaixonando pela advocacia. Eu acho que eu não vou mais largar isso aqui, não. E ela falou assim, nossa, eu admiro isso, porque eu também tenho muito medo. Eu falei, pois é. Eu falei assim, que na maioria dos casos, a advocacia, ela escolhe a pessoa, né? Porque você tem aquela pressão psicológica para passar na OAB, para tirar a carteira e tudo, mas no fim das contas, a advocacia vai escolher aquelas pessoas. Porque tem muita gente que advogou e desistiu e voltou para a carreira pública. Falei, e eu estou gostando disso, está difícil, não é fácil, né? Um dia após o outro, um medo,
uma insegurança, mas assim, eu tô confiante que as coisas vão caminhando, sabe? E eu tô gostando muito. Principalmente porque assim, eu tô me inserindo nesse meio, conhecendo pessoas, né? Vou conversando com outro, e tá sendo muito bacana. Perfeito, Rai, é exatamente isso. E eu falo que a Josi tem 4 anos de advocacia, né? Acho que de nós, a Vanessa que tem mais anos, são 10 anos, mas a advocacia é isso, é um misto de amor e ódio. Lissandra, quer contribuir? A Dani Oi. também. Então, eu também sou nova. Eu formei o ano passado e eu já tinha passado na OAB. Mas foi a mesma coisa que aconteceu com a Vanessa e com a Rayane. Da minha família, todos os meus primos são concursados ou concurseiros. Ninguém quis ir para advocacia. E eu também pensei que eu não queria. Aí, no início do ano passado, eu estava estudando para o concurso do TJDFT. Mas aí eu estudei, fiz a prova, não deu certo. Aí eu comecei a pensar na advocacia. Aí eu comecei a seguir mais advogados, que eu não seguia. Eu seguia mais era os concurseiros mesmo. Aí eu me interessei bastante pela advocacia, aí resolvi pegar a carteirinha em agosto. E entrei nas comissões também da CAD, Comissão de Família, Sucessões. E tô nessa. E a minha maior dor até agora é a prospecção de clientes. Perfeito. Assim, a prospecção em si, principalmente no início da carreira, é do nosso círculo, né? Então, vem de amigos, de familiares, de alguém que a família indica. Então, assim, é bem isso. E é aquilo que eu falei, a gente não pode achar que as pessoas sabem o que a gente faz, que está subentendido. Não, a gente tem que falar de forma clara. E os primeiros clientes sempre vai ser do nosso círculo. Para mim, sempre foi. Os amigos, familiares, depois que um indica para o outro, para o outro, para o outro. Por quê, pessoal? Porque o trabalho da internet, ele é de médio a longo prazo, né? Então, não adianta a gente pensar que vai começar a produzir conteúdo hoje, que amanhã vai aparecer cliente. Não é. Então, ele é de médio a longo prazo, é para você fixar a sua marca, aumentar a sua autoridade, a sua visibilidade, e aí sim as coisas começam a acontecer. E começam a acontecer de forma cíclica, porque depois que você tem esse médio e longo prazo, você atinge esse patamar dos clientes começarem a te procurar, você continua produzindo conteúdo, mostrando seu trabalho, sua autoridade, e aí as coisas vão acontecendo assim, ó, até esse fluxo de clientes se tornar normal no seu escritório. Dani, quer falar alguma coisa? Acho que a Dani foi lanchar. A Josi, quer contribuir? Então, você acabou de falar, uma das minhas maiores dores é com relação a justamente a prospecção de clientes nas redes sociais, assim, essa é a minha maior dificuldade que eu tenho, mas você acabou de falar sobre isso, né? E a gente tem que ir produzindo conteúdos e para criando essa autoridade. Então, essa parte que eu ainda não faço muito, que é o que eu quero começar a fazer para conquistar essa área aí que eu não tenho tanto familiaridade. A sua atuação é previdenciário, Josi? Família. Ah, família. Então, assim, por exemplo, aqui no escritório, eu vou começar até a fazer ads agora, né? Que é o impulsionamento patrocinado. Da landing page. Mas o que acontece? São públicos diferentes. Porque quando você recebe clientes por indicação de familiares, de amigos, ou até mesmo de alguém que já foi seu cliente e indicou, aquela pessoa que está chegando para você, ela já vem com um cheque em branco endossado. Por quê? Porque ela já sabe que você é um excelente profissional, porque é alguém que ela confia e indicou. Então, já é um cliente que a gente chama de cliente quente, um prospect quente, porque ele já vem pronto para fechar o contrato. Esse contrato dele vai depender de poucas variáveis, que são preço, forma de pagamento e como ele se sentiu especial e bem atendido na sua presença.
E muitas vezes o preço nem importa. Se você demonstrou valor no trabalho e demonstrou que tem expertise para resolver o problema dele, e ele já confia no que você oferece, ele só vai negociar condições de pagamento. Eu fechei aqui um divórcio, a mulher, assim, super simples, trabalha na prefeitura, sabe? E eu cobrei o valor normal que eu cobro de outros clientes. Até achei que ela não fosse fechar, que ela ia para a defensoria e tudo mais. E aí, não, ela fechou. Foi um dos melhores contratos, assim, que eu tive em termos de lucratividade, porque no fim eu dei o preço como se fosse litigioso, porque realmente ia ser Uhum. o divórcio dela e a partilha. Só que quando teve a audiência de conciliação, a gente fechou um acordo. Então, assim, ela continuou pagando, inclusive terminou o mês passado, pagou em 12 parcelas, foi um contrato cheio. E o que eu quero falar com isso? O valor da parcela que ela pagava correspondia a 40% do salário dela, para você ter uma ideia. Uhum. Só que, como ela queria que eu representasse ela, que eu cuidasse do processo dela, aí a mãe ajudou, o pai ajudou a pagar, sabe? Assim, ela contou com o auxílio de outros familiares. Então, quando o cliente ele quer você e ele já vem indicado, ele só vai negociar a forma de pagamento. Falar, ó, eu posso pagar em 36 vezes, 12 vezes, 15 vezes. Então, agora, o patrocinado, o anúncio, ele traz resultado mais rápido, porque aí você vai mostrar a informação do seu escritório para quem está buscando. Então, vamos supor, na área do divórcio, você faz lá um patrocinado com as informações de quem está se divorciando. Divorciei, e agora? Uma pessoa que está divorciando vai fazer essa busca na internet, né? Vou divorciar, o que eu preciso saber? O que eu preciso saber antes de me divorciar? É o tipo de busca que as pessoas fazem na internet. Então, a hora que a pessoa busca isso no Google, vai vir o seu patrocinado para ela, dando as informações que ela está precisando, que ela está buscando. Aí ela vai olhar e fala assim: nossa, essa advogada aqui falou que eu precisava ouvir, o que eu queria saber. Mas ele não te conhece ainda, ele não sabe que a Josiane é uma excelente profissional, pode resolver o problema dele e que ele pode confiar, porque e a quantidade de golpes que a gente vê hoje nas redes sociais, né? Então, é um cliente frio, um prospect frio, porque mesmo você dando as informações que ele busca, ele vai desconfiar do seu trabalho. Aí é onde entra o trabalho das redes sociais, porque aí ele pode buscar seu nome no Instagram para saber quem é essa profissional que ele achou no Google. E aí, quando no Instagram você já tem um trabalho sólido de produção de conteúdo, de divórcio, de prova social, um perfil bem estruturado, profissional, aí vai ser a segurança que ele está buscando. E isso vai se concretizar no momento que você atender ele. Então, ele te achou no Google, você deu a informação que ele quer, mas ele ainda desconfia. Ele viu o seu perfil no Instagram, ele acredita que você é uma boa profissional, mas ele ainda não te conhece. No momento que você faz o atendimento desse cliente e passa a segurança necessária para ele, aí ele está pronto para assinar seu contrato. Então, assim, os patrocinados, eles trazem um volume grande de prospect, porque esse patrocinado ele vai aparecer para quem está buscando a solução. Então, você vai aparecer exatamente para o cliente que está divorciando. Vai aparecer exatamente para o cliente que está comprando ou vendendo um imóvel, que precisa de uma assessoria. Mas você vai ter muita busca, muita procura, e muitas vezes esses clientes não vão te contratar. Porque, às vezes, eles acham também que o advogado que está ali está disponível como defensoria pública, que vai dar informação e não vai receber por isso. Então, assim, é um volume maior de atendimento, de procura, de tudo, só que acaba gastando a sua energia, né? E aí também vai aquilo que eu falei para vocês têm que entender o modelo de negócio de vocês. Se você falar assim, não, eu quero fazer o patrocinado porque eu quero ter um volume alto de processos. Aí o patrocinado, o anúncio, é o caminho da landing page. Agora, se você falar assim, não, eu quero o modelo de negócio da minha advocacia é um escritório estruturado que vai atender o público A e B. O C e o D eu não quero atender. Eu quero clientes que valorizem o meu trabalho,
valorizem o valor que eu cobro, o valor agregado, a minha proposta, a experiência, porque aqui eu não vou brigar por preço. Aqui eu vou oferecer um serviço de qualidade e vou cobrar por isso. Então, eu quero cliente que pague pelo meu serviço. Aí, o patrocinado pode ser que não seja um bom caminho, porque você vai ter muita procura, mas a maioria não fecha. Então, assim, por isso que eu sempre bato na tecla de que é um autoconhecimento, sabe? E eu, particularmente, eu já quis ser o escritório de massa, peguei um volume muito alto de processos trabalhistas, vi que eu estava trabalhando muito e não tinha retorno financeiro, até que eu mudei esse modelo de negócio. Exatamente como a Vanessa e a Laís já trouxeram. Hoje eu sei o cliente que eu quero, se o cliente começa a chorar preço, eu falo, ó, beijo, vai com Deus, porque eu sei que é o cliente que não vai me valorizar. E além disso, ele vai sugar até minha alma, vai querer atenção, vai me ligar fora de hora, fim de semana, de madrugada. Então, esse tipo de cliente eu não quero. Agora, como a Vanessa trouxe muito bem na fala dela, por exemplo, quando ela vai atender, ela agrega valor para o cliente. Não só na forma que ela apresenta a proposta, mas na maneira como ela se posiciona, se veste, se apresenta para o cliente. Então, isso tudo, essa comunicação visual, ela é sim muito importante. Porque, como eu falei antes do cliente te ouvir, ele vai te ver. Então, ele vai te julgar pela aparência. Se você chega desleixada, ele vai achar que você é uma advogada qualquer. Se você chega se posicionando bem vestida, segura de si, certa do que você está falando, ele vai ver que tem um valor agregado ali. Dificilmente ele vai contestar a proposta que você passar para ele. É verdade. E hoje eu estava até vendo o presidente, né, Rafael Lara, ele falando sobre o que a gente achava, né, desse dress code do jurídico. E aí eu fui até e respondi isso para ele. Eu falei assim, para mim, assim, eu me identifico super, não é trabalho nenhum me vestir bem, né, andar bem, porque é o meu estilo também. Eu sou mais clássica e tudo. E até mesmo porque é uma forma coerente de atender o cliente e se apresentar também para um juiz, né? E assim, a forma como o cliente vai olhar para nós, bem vestidos ali, é totalmente diferente. Se ele olhar um advogado, for atender ele de camiseta, né? Um homem, for atender ele de camiseta, de calça jeans e de tênis, o que ele vai achar? Vai achar estranho, né? Exatamente. Homens de terno e gravata, e eu acho que é fundamental, faz toda a diferença. Eu concordo com você, Rai. Dani, você voltou? Porque apareceu aqui que você caiu. Voltei, eu desci ali só para buscar uma comida e voltei. Delícia, tô com fome. Eu também. Você quer contribuir com alguma coisa a respeito de prospecção, de atendimento, dress code da advocacia? Não, no momento não, amiga. Perfeito. Vou ouvir mesmo. Pessoal, o que mais que a gente vai debater agora? Qual outro assunto que vocês querem trazer? Deixa eu sortear. Lá eu posso dar uma sugestão, Claro. que é uma curiosidade também. É a transição de perfil que você fez, né? Porque muitas vezes no store começar a colocar, né, ali é fácil, mas às vezes mudar essa cara também do feed, né? Se você joga ali, não, vou mudar da noite para o dia, se você já faz várias postagens de uma vez, suas sugestões, você tem experiência, né? Ou se você programaria, como que foi essa transição para você? Acho que é pertinente para a gente. Show, amiga. Obrigada pela pergunta, foi ótima. Então, pessoal, esse processo assim de transição que eu passei, o que acontece? Eu falo muito que, primeiro, eu nunca fui uma pessoa sonhadora, planejadora, né? Eu sempre fui uma pessoa realista. Não sei se tem ligação com o meu signo ou não, mas eu sou assim totalmente aqui, o presente, o hoje, o agora. Às vezes o Matheus até falava assim para mim, nossa, fica bonito se fizer uma parede assim, assim, assim. Aí eu tô assim, com a cara dele, né? E ele,
Aí, nossa, lá, difícil mais falar com você. Eu falei, não, a hora que tá pronto, eu acho bonito, mas eu não sei ficar imaginando as coisas. E ele é assim, todo sonhador, planejador. Eu nunca fui essa pessoa. E aí, de um tempo para cá, não sei explicar para vocês. Pode ter a ver também com aquela questão, Rai, que a gente estava falando da bebida alcoólica, porque eu percebi que depois que eu parei de beber álcool, eu fiquei muito mais consciente de muita coisa. E muita coisa que antes eu não percebia, eu passei a perceber. Então, assim, eu realmente comecei a viver, sabe? Eu comecei a. É claro que às vezes a gente percebe algumas coisas que não são legais. Isso desencadeou umas questões na minha vida pessoal, familiar, que eu tive que levar até para terapia, porque tem algumas coisas que, sabe aquele negócio assim, às vezes é melhor não ver. Então, eu tive essas questões familiares. Mas o fato é que brotou na minha cabeça um plano de ação da minha advocacia, do meu escritório, de mim, que eu deveria seguir, e não sei como, eu só segui, só fui. Aí, o que eu pensei? Primeira coisa, eu falei, eu preciso mudar a minha imagem. Preciso mudar a minha imagem. Por quê? Porque eu tava com muita imagem daquelas meninas de balada. Porque eu tava muito musculosa, e aí eu gostava de usar umas roupas muito coladas. Aí eu tava com o cabelão lá na bunda, e tava com a sobrancelha de Nike, e sabe? E aí eu falei assim, eu não quero ser menina de balada, eu não tenho idade, não é isso que eu quero, não é essa imagem que eu quero passar. E aí eu comecei a observar que as mulheres bem-sucedidas que eu sigo e admiro e gosto do trabalho, a maioria tem o cabelo curto. Então, a primeira coisa que eu impliquei foi com o cabelão. Eu falei, eu quero cortar meu cabelo, eu preciso cortar meu cabelo. E comecei a implicar com isso. E aí, o que eu fiz? Eu fui intencional em tudo, como eu falei para vocês ontem. Eu não fui em qualquer cabeleireiro cortar. Eu fui num cabeleireiro que eu queria criar relacionamento. Eu queria que ele me conhecesse, que eu conhecesse ele, e a partir dali a gente iniciasse uma história. Então, aí pedi a Luana, que é a consultora de imagem, para me indicar um cabeleireiro. Ela me indicou o Maxwell, fui lá, cortei o cabelo. E aí começa o relacionamento, porque ele começou a me seguir, eu comecei a seguir ele vê meu trabalho como na advocacia. Aí depois, a sobrancelha, eu falei sim, eu fazia micro e rena. Eu falei assim, eu não quero essa sobrancelha marcada, porque isso traz um rosto pesado, um olhar de cansado. Então, comecei a fazer a despigmentação, tirar aquela pigmentação que eu tinha feito, né? Tanto na sobrancelha como na boca. E eu percebi que trouxe um ar mais leve para o meu rosto. Eu não ficar pintando ela de preto. E aí, o que mais que eu fiz? Desliguei um pouco da academia, dos músculos. Foquei mais no meu trabalho, porque isso automaticamente vai acontecendo. Mas, quando eu fiz aquele ensaio do Position Black, a Isadora, ela faz um estudo de arquétipos de marca para você. Então, o que é esse estudo de arquétipos? Basicamente, é a sua personalidade e o que isso representa para as pessoas. Deixa eu ver se eu tenho o meu aqui para compartilhar com vocês. Então, é muito interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso, que tinha arquétipo de marca. Às vezes a gente até ouve algumas advogadas falando, mas se você não entende muito bem o que é aquilo, quer ver? Eu tenho aqui, ó. Aí, quando ela me apresentou os arquétipos da minha marca, muita coisa fez sentido para mim. Inclusive da forma com que as pessoas me olhavam. Deixa eu compartilhar aqui que vocês vão entender. Aí, para ver, eu vou abrir aqui. Aqui, ó, arquétipos de marca. E aí ela começou a trabalhar isso, a minha imagem, de acordo com o objetivo que eu quero passar para as pessoas. Aqui, ó, para vocês entenderem. Arquétipos de marca. Peraí. Os arquétipos são uma mistura de características emocionais ligadas ao nome de uma empresa e molda como as pessoas se sentem antes de tomar decisão de compra. Então, como que as pessoas se sentem na sua empresa, na sua presença? A personalidade de uma marca reflete a personalidade do seu público-alvo. E as emoções podem exercer um efeito comportamental mais poderoso do que a tomada de decisão puramente racional.
Então, basicamente, é você alinhar o seu comportamento, a sua personalidade, a sua marca, para que isso influencie a pessoa a tomar a decisão que você quer que ela tome. Quais são os meus arquétipos? Personalidade, energia e narrativa. Todo mundo tem esses três, tá? Personalidade são as suas características próprias, que te definem como pessoa, e moralmente te faz ser um indivíduo único. Então, é aquilo que eu falo, na internet, só você é você, ninguém tem a sua voz, o seu jeito, a sua personalidade, a sua história. Energia é tudo aquilo que você emana, que reluz através das suas características e que podem ser através de elementos verbais e não verbais. Narrativa é uma série de eventos, experiências e momentos que as pessoas encontram e pode ir alterando ao longo das fases da vida. Por isso que com a Luana a gente entendeu que a gente muda os gostos também de roupa. Por quê? Porque muda a nossa narrativa. A gente passa a ser uma pessoa diferente e alguma coisa passa a não fazer sentido mais. Então, de acordo com esse estudo, olha aqui, ó. Laudiane a minha personalidade. A minha personalidade é de governante. Qual que é o objetivo? Criar uma família próspera, bem-sucedida ou controle da comunidade. Qual que é a minha habilidade? É responsabilidade, liderança e exercer o poder. Qual que é a minha fraqueza? Ser autoritária, incapaz de delegar o caos sendo derrubado. Então, isso aqui, gente, é a mais pura verdade. Eu sou isso aqui escritinho. Qual que é a minha energia? Aquilo que as pessoas sentem quando estão perto de mim. Energia da amante. Estar em relacionamento com as pessoas, trabalho e ambiente ao redor. As pessoas amam a intimidade e valorizam a experiência do momento. Peraí. Nossa, gente, desculpa, eu estava tossindo. Habilidade. Paixão, gratidão, apreço, compromisso. Se tornar cada vez mais atraente, física e emocionalmente. Fraqueza. Desejo voltado para o exterior. Agradar os outros. Lembra que eu te falei, Rai? Tá aqui. Corre o risco de perder a própria identidade, estando sozinho. Uma flor na parede, indesejada, não amada. Qual que é a minha narrativa? Do sábio. Do sábio é a pessoa que é bom para ensinar. Quer ver? Sai aqui da tela, peraí. Então, esse estudo de arquétipo, ele te direciona muito. Peraí que eu sumi aqui. Para alinhar o seu posicionamento com aquilo que você deseja passar para as pessoas. Aqui, ó, sábio. Usar a inteligência e a análise para entender, é analítico, pensa demais para tomar decisões, tem o alvo de encontrar a verdade. Habilidade. Sabedoria e inteligência, busca da informação e conhecimento, autorreflexão e compreensão dos processos de pensamento. Então, quem me conhece sabe que eu queimo muitos neurônios por isso, principalmente para entender o comportamento das pessoas, a motivação das pessoas em ter determinadas atitudes. Fraqueza. Estudar detalhes para sempre e nunca agir. A Dani sabe que o que eu mais falo para ela é que eu admiro muito a capacidade executora dela e o meu, se depender, eu só fico planejando. Eu sou uma excelente planejadora, mas na hora de colocar em ação, muito difícil eu colocar em ação. Então, minha fraqueza também, ser enganado ou ignorado. Então, assim, esse estudo de arquétipo, ele me deu um direcionamento de que qual que é o lado que eu quero evidenciar e qual que eu não quero evidenciar. O lado que eu quero deixar claro para as pessoas é o de governante e o de sábio. A energia da amante, eu não quero. Por quê? E o que eu levei isso para a Isadora na época? Eu falei, Isadora, eu gosto muito de compartilhar a minha rotina na academia para incentivar outras pessoas também.
Mas eu não quero que isso seja visto de forma sexual, que seja sexualizado essa questão da academia. Então, eu quero trazer de forma leve. Ou você acha que não cabe isso, que eu não posso postar isso mais? Ela falou, não, dá para trazer, dá para equilibrar. Então, com essa intenção, a gente consegue moldar. O que, que você quer deixar mais em evidência, o que, que você não quer deixar muito em evidência. E é a partir disso aqui que as pessoas começaram a me enxergar diferente. Exatamente porque eu foquei na imagem que eu gostaria de transmitir e não naquilo que eu estava postando. Então mudou muito até o que eu acabo levando para as redes sociais. Antes eu achava assim que eu tinha que postar tudo a todo momento. Se eu saísse de casa, eu tinha que postar. Se o cachorro latisse, eu tinha que postar. E não é isso. Você sempre tem que postar aquele lado que você quer deixar evidente para as pessoas. Então, hoje, minha rede social é 90% profissional. Dificilmente eu posto alguma coisa pessoal lá. O lado pessoal que eu trago mais é realmente essa questão da academia. Inclusive, hoje eu postei a Laila, mas tinha tempo que eu não postava a Laila. Até por questões de segurança. Porque eu tenho visto muito que esses sites de pedofilia e tal, esses doentes aí, eles usam a foto da criança, mesmo fora de contexto, entendeu? Tá lá uma foto toda inocente da sua filha no clube, eles pegam, faz uma montagem, muda de contexto e começa a alimentar esses sites. Então, eu até, por questões de segurança, parei de postar a Laila, mas hoje fiz um post dela lá no Stories. E aí, a respeito do feed, vocês sabem, para mim, sempre foi muito difícil fazer o conteúdo denso, por escrito, texto. Então, hoje eu trabalho muito com vídeos. Vídeos das aulas, vídeos de outros parceiros, vídeos de cursos que eu dou. Então, para mim, é mais dinâmico, é mais fácil trabalhar dessa forma, sabe? Mas, basicamente, é você transmitir aquela imagem que você quer que as pessoas fixem na cabeça. E aí, por exemplo, provavelmente esse fim de semana eu vou sumir, porque eu estou extremamente cansada, precisando de um descanso, e aí eu não quero ter esse compromisso de ficar postando o que eu estou fazendo, entendeu? Então, provavelmente, sábado e domingo ninguém vai ver se eu postar uma coisinha ou outra e olha lá. E aí, na segunda-feira, volto com tudo e posto sempre minha rotina. Eu acho que essa produção de conteúdo ela tem que acontecer de forma natural para você não sentir que é um trabalho extra que você está tendo. Você sentir que é uma ferramenta que vai agregar no seu dia a dia. Pessoal, inclusive, falando dessa questão de produção de conteúdo, ontem eu esqueci de mostrar para vocês o chat GPT. Vou mostrar aqui rapidamente antes da gente passar para o próximo passo, porque ele é muito interessante e pode ajudar muito nessa questão de produção de conteúdo. Deixa eu mostrar aqui rapidão. Porque hoje as pessoas estão escrevendo até artigo com o chat GPT. Deixa eu abrir aqui. Amiga, você chegou a ter uma experiência prática com o chat GPT? Sim. Escrever algum texto e tudo? Aham. É bom mesmo? Muito bom, muito bom. Aqui, ó, coloquei ele. Chat. Deixa eu pegar ele aqui. Não tá aparecendo ele aqui. Eu acho que é esse. Não, né, não. Deixa eu digitar. Porque a minha tela tá maximizada. Espera aí, rapidão. Deixa eu diminuir aqui, que eu acho que vai dar certo. Ele não tá aparecendo para mim aqui nos favoritos, porque tá indo até lá embaixo. Aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar aqui.
Esse é o comando. Olha o que ele me deu. Olha o que eu escrevi. Finge que você é um advogado e vai escrever um texto para quem está se divorciando, com gatilhos mentais de venda. O que ele me respondeu? Como advogado especializado em divórcios, entendo que este é um momento difícil e emocionalmente desgastante para você. No entanto, gostaria de ajudá-lo a considerar as opções disponíveis para você neste momento e, eventualmente, escolher a melhor opção para o seu futuro. Ao se divorciar, pode haver muitas questões em jogo, como divisão de bens, pensão alimentícia e guarda dos filhos. Essas questões podem ser complexas e difíceis de navegar por conta própria, o que pode levar a decisões que podem afetar negativamente seu futuro. E por isso que a contratação de um advogado de divórcio experiente é crucial. Com a ajuda de um advogado, você pode garantir que seus direitos sejam protegidos e que você receba o melhor acordo possível em termos de divisão de bens, pensão alimentícia e guarda dos filhos. Além disso, um advogado de divórcio pode ajudá-lo a entender suas opções e tornar suas decisões informadas durante esse momento difícil. Eles podem oferecer aconselhamento jurídico personalizado com base nas suas circunstâncias individuais e ajudá-lo a evitar armadilhas comuns que podem levar a resultados negativos. Lembre-se, o processo de divórcio pode ser um momento de transição difícil, mas também pode ser uma oportunidade para um novo começo. Com a ajuda de um advogado experiente, você pode garantir que seu futuro seja protegido e que você possa começar a construir a vida que deseja. Não hesite em entrar em contato conosco para saber mais como podemos ajudá-lo durante esse período de mudança. Gente, eu tô chocada. Dá para você fazer uma petição assim também? Amiga, é chocante, viu? Eu tô chocada também. Chocada. Assim, eu tenho colegas que já tentaram fazer petição, fala que dá para usar como base, mas não sai 100%, sabe? Assim, seria um texto para você adequar, mas deixa eu ver. Como que seria essa petição? Gente do céu, eu tô impactada. É muito rápido. Aham. Muito legal, né? Aí, ó, você já tem um conteúdo. Gente, aí assim, o que as pessoas falam é que você tem que saber dar o comando certo para extrair o melhor, sabe? Já tem gente até vendendo o manual do chat GPT para dar o comando certo, mas eu entendo que quanto mais específico você melhor vai ser o resultado que você tem. Então é isso, eu esqueci de mostrar ontem, mas é muito importante, uma ferramenta muito boa para auxiliar a gente aí nessa vida corrida e produção de conteúdo. Deixa eu arrastar a tela de vocês aqui. F. Socorro, tô quase fechando a aula. Agora vem.
Pessoal, mais o quê? Sobre o que nós vamos falar agora? Depois eu vou mandar o link para vocês do chat, junto com os links dos aplicativos e sites que a gente passou ontem. E também vou subir a aula de ontem. Por quê? A aula de ontem, como eu abri vários sites com vocês aqui na tela, tudo que aparece na tela fica gravado. Então, apareceu muito dados sensíveis, dados de cliente, contrato. Então, antes de eu subir esse vídeo para a plataforma, eu preciso ir lá ocultar esses dados, porque depois vai ficar lá disponível, né? E a LGPD tá aí, né, galera? Dando multa astronômica. Então, eu estou devendo subir a aula de ontem, vou passar os links dos sites para vocês, e aí junto eu já vou colocar esse do chat GPT, que vocês viram agora. Pois é, esse chat GPT, ele parece assim, um oráculo mesmo, jurídico, né? Exato. Não, falar em oráculo, será que ele sabe do signo? Vamos ver. Engraçado, esse negócio de signo, só mudando de assunto, né? Esse negócio de signo, eu não acredito muito nisso, não, mas bate muita coisa. Bate. Eu e a Dani sempre fala. Eu sou de touro. Rayane, é o que eu falo para lá. Eu tento não acreditar, eu faço de tudo, eu resisto. Gente, Mas aí você vai lá e lê. Gente, não tem como. olha, eu sou completamente esfomeada. Eu sou esfomeada, gente. Eu choro de fome. Choro mesmo, de chorar. E eu sou uma pessoa possessiva com pessoas, com amizade, eu sou um pouco possessiva com pessoas. Eu também sou. Com coisas eu não sou muito, não, mas com pessoas eu sou. Eu também sou taurina. E eu fico chocada, o tanto que bate, assim, muita coisa. Não, se você fizer o mapa astral, eles falam até formato do corpo da pessoa. Eu fico impressionada, é uma coisa de outro mundo. Não, e com signos que combina, bateu. Olha, ele não fala sobre astrologia, porque ele não acredita. É o quê? Olha isso. Quem que não acredita? O chat GPT não acredita em astrologia, então ele não vai dar opinião. Ele é cristão. Deixa eu voltar a tela aqui. Pronto. Isana, você entrou depois, não entendeu muito bem, né? O que está acontecendo aqui hoje? Hoje a gente está fazendo um hot seat. O que é o hot seat? Basicamente, todas nós aqui trazer algum ponto que quer esclarecer ou sobre a nossa carreira, sobre o escritório, ou sobre os módulos. Então, assim, é você levantar alguma questão para a gente debater aqui e juntas achar uma solução ou dar várias dicas. Você quer trazer algum assunto que seja da mentoria ou da sua carreira, da advocacia? Eu acho que a Isana foi jantar. Ai, obrigada, Josi. Adorei seu feedback, tá? Eu que agradeço. Eu também, assim, quando você falou, engraçado que eu tinha comentado ontem com o Matheus, eu falei assim, a mentoria ficou muito intensa e muito cansativa, porque todas nós já temos outros afazeres, né? E aí eu estava sentindo isso ontem. E também vi que ontem a energia da mentoria, assim, deu uma caída, teve participação baixa e tudo mais. Mas, assim, a minha intenção era que a gente aumentasse e realmente criasse vínculo entre nós, sabe? Então, a minha intenção foi boa, de colocar todos os dias. Entendi. Agora eu já entendi que esses encontros, eles têm que ser semanais, para não ficar puxado para todo mundo, porque eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou. Mas, assim... Talvez uns 2 ou 3 por semana, né? Nos próximos que eu for fazer, pode ser que não fique tão pesado, porque o que aconteceu? Como a gente tinha outros compromissos, aí eu, por exemplo, não consegui participar no ao vivo, aí foi ruim essa parte. Mas, no mais, foi tudo ótimo, vou assistir as aulas que eu não tive a oportunidade de estar ao vivo, e adorei, as trocas de experiências foram excelentes. Ai, que maravilha. Então, assim, nos prós e contras, então, a experiência foi boa. Positivo, muito positivo.
Ai, que bom, eu fico muito Tá? feliz, Josi, muito obrigada, viu, pela Eu que confiança. agradeço. Eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso agora, Tá bom, estou um pouquinho atrasada, mas foi ótimo o encontro de hoje também. Agradeço a todos vocês, foi um prazer conhecê-las. obrigada, beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Meninas, vamos então de depoimentos. O que vocês acharam, assim, de forma geral? A Josi trouxe essa questão, né, de que os encontros todos os dias ficou pesado, ficou cansativo, e eu concordo totalmente com ela, porque ontem eu já tinha pensado isso, né? Então, assim, eu vi que estava muito extenso, muito puxado realmente, e eu acho que eu nunca esperei tanto um fim de semana assim para eu poder descansar, sabe? Eu gostei muito de conhecer cada uma de vocês assim mais perto, de ver as questões individuais de cada uma, da advocacia, os desafios como mulher, como mãe, como tudo, mas eu vi que ficou puxado. E além dessas questões, qual foi a experiência de vocês, assim, de forma geral, com a mentoria? Vocês acharam que faltou algum módulo, faltou algum assunto para ser trabalhado? O que poderia mudar para melhorar? Então, eu gostaria de ouvir vocês. Vou falar primeiro, então. Eu sou suspeita para falar, porque eu já falei para ela várias vezes, mas eu adoro ouvi-la. Sempre que eu escuto ela, eu aprendo alguma coisa nova, nesses nem sei quantos anos de amizade, né? Então, para mim foi muito bom. Eu, inclusive, a minha sugestão seria, talvez, na próxima mentoria, ter mais aulas com você falando, amiga, porque às vezes a gente aprende mais com você do que com os convidados. Tiveram alguns convidados que eu amei a aula do Dr. Ricardo, eu amei a aula aquela aula que a gente teve ontem também, foi muito boa. E das meninas também gostei bastante, da Dani. Mas eu acho assim que você também tem tanta experiência e coisas boas para passar para a gente também, que a gente aproveita. Não sei se é porque às vezes pode ser porque eu sou sua fã mesmo, não sei. Mas é porque eu acho que talvez seria mais proveitoso. Até para a gente se sentir mais à vontade de conversar, de se abrir, de falar. Porque eu vi, por exemplo, na aula do doutor José Andrade, que assim, falou demais e aí ficou todo mundo reprimido, às vezes não teve coragem assim, de se abrir. E quando tá a gente, eu acho que a gente tem mais essa liberdade. A questão também dos dias também. Eu acho que se fosse igual a Jo sugeriu, 3 dias, eu acho que até cria uma expectativa, assim, hoje tem aula, tem mentoria e tal, e fica menos cansativo, porque se ficou cansativo para a gente, eu nem imagino o tanto que ficou para você, né? Então, essa é a minha sugestão. Ai, obrigada, amiga. Amei a sugestão, adorei o feedback. Eu acho que assim, é exatamente isso que eu espero, o feedback verdadeiro, de vocês me falarem o que pode ser melhorado, o que deu certo, porque eu não estou aqui só para ouvir elogios, não. Claro que todo mundo gosta de elogios, mas desde que eu me propus a fazer essa mentoria, eu sempre coloquei na cabeça que eu estaria aqui 100% com vocês e que eu gostaria de falar o que eu queria ter ouvido no início da minha carreira, né? Quando eu comecei. Claro que tem gente aqui até mais experiente do que eu, como a Vanessa, e eu sempre friso isso bastante, que não é porque eu estou naquele momento, como professor, ou como mentor, ou qualquer outro papel, que eu sei mais, o que eu falo é verdade, não tem nada disso, é uma troca. E eu amo essa troca, e eu acho assim que isso enriquece demais a nossa carreira, a nossa advocacia. É isso que faz a gente encurtar os caminhos, né, para realmente atingir o objetivo mais rápido. E eu sempre acredito assim que nós mulheres somos como água, né? Que quando a gente se junta, a gente cresce. Então, eu acredito muito nisso. Eu sei que a gente tem o Ercilon na mentoria, mas desde o primeiro momento, assim, e meu foco é sempre as mulheres, é sempre a gente se unir, se ajudar, se apoiar. E claro que se tiver um, não tem problema nenhum. Mas meu foco é realmente a advocacia feminina. Muito obrigada, amiga, pela confiança, pela participação e pelo feedback. Rai, quer falar? Estava esperando alguém se manifestar.
Não, então, eu também sou suspeita para falar, porque desde que eu cheguei no perfil da Lau, assim, eu já me identifiquei com ela de cara, gostei dela, né, do jeito dela, muito simpática, falante, como ela mesmo disse, né, e eu admiro muito, assim, a forma como ela se expressa, que ela se posiciona. E, assim, quando surgiu a oportunidade de fazer a mentoria, eu nem pensei duas vezes, eu falei, eu vou, porque como você disse lá no início, que você, né, a gente compra uns cursos, assim, tão longos que às vezes nem termina de ver as aulas, porque é muito cansativo, muito puxado, e a mentoria, ela vem encurtar, assim, é uma troca de experiência, um aprendizado, e você acaba que aprende mais. Eu aprendi muito mais do que se eu fosse pagar um curso para advogado iniciante, né? Um jovem advogado. Então, foi muito bom, aprendi muito. E com certeza eu vou me esforçar para colocar tudo que eu aprendi em prática. Eu Perfeito. Maravilhoso. tenho negativos para falar, só positivos. Ai, obrigada, que bom, fico muito feliz. Realmente essa era a minha intenção, assim, com a mentoria, de poder focar realmente na prática, sabe? E agregar de verdade na carreira de vocês, porque, inclusive, esses dias me ofereceram uma pós, e eu me dar uma pós de presente em civil e processo civil, só porque eu concluí a minha tem pouco tempo, né? Só que hoje eu não faria uma pós de jeito nenhum, porque eu acho que é um curso muito extenso, você fica ali muito tempo dedicado e acaba que é um conhecimento genérico igual da faculdade, que você não aproveita nada. Então, assim, hoje eu foco muito mais em curso prático, curso rápido, que vai me dar alguma coisa para eu aplicar e já ter resultado. Eu acho que não arrependo de ter feito a pós, mas hoje eu não faria outra, não. Então, desde que eu foquei na mentoria, essa era a minha intenção, sabe? Realmente de trazer coisas práticas e rápidas para poder direcionar melhor todo mundo que participasse. Obrigada, Rai, pela confiança. De nada. E assim, só para complementar, eu acho esse formato de aprendizado bem melhor, sabe? Igual a Camila Mazeira tem uma comunidade, né? Então, assim, aquilo é uma troca, né? Então, eu acho que o aprendizado ali é bem mais fluido e acaba que dá para você pegar mais, assim, um feeling de aprendizado, de poder também colocar em prática o que que funciona. Para você funciona, para mim funciona, então a gente vai trocando experiência. E isso é muito bom. Eu gostei muito. Inclusive, eu penso em investir em outras mentorias, né, de outras áreas. Ai, maravilhoso. Sei lá, tentar buscar profissionais da área do direito imobiliário, porque eu acho que eu vou ganhar muito mais do que se eu for fazer uma pós em direito imobiliário, que né, é extensa, bem extenso. Com toda certeza, Rai. Muito obrigada. Van, quer falar? Eu quero. Lau, foi maravilhoso. Aprendi, você falou aí que eu sou experiente. Menina, não tem nada de experiente. Aqui é muita porrada na cara, entendeu? Todo dia a gente aprende um trem novo. Eu tenho experiência em porrada na cara, aí pode ser, entendeu? De problema. Mas é sempre muito bom aprender com você. Você fala muito bem, você explica muito bem. Eu concordo com a Dani, que eu acho que numa próxima fala mais você, porque, nossa senhora, você dá de mil, mas também sou bem suspeita. E é isso, eu acho assim que você vai longe, todo mundo que está aqui, que mostrou que está querendo aprender, que está nessa troca, todo mundo aqui tem potencial. E estou muito feliz de ter participado. E é isso. Parabéns pela estrutura que você fez da mentoria. Eu achei que ficou muito organizado. Ficou extenso assim, mas se a gente for parar para pensar, 2 semanas passa tão rápido, né? E eu penso assim, se às vezes fosse uma vez por semana, talvez lá nos últimos dias já ninguém estava participando, né?
E justamente por ser intenso, assim, que eu acho que a gente ficou tão unido aqui, né? Mas é isso. É isso. Perfeito, Van, muito obrigada pela contribuição. Eu, assim, particularmente acredito muito nisso, né? Eu acho, assim, sensacional quando a gente liga pessoas, a gente serve como ponte para fazer outras parcerias, né? E isso particularmente acontece muito comigo, assim, pessoas, e eu fico com ciúme, igual a Rai falou. Eu apresento as pessoas, depois, se ficarem muito íntimas e acabar me deixando, eu não acho bom, não, eu fico com ciúme. Mas, assim, a minha intenção sempre foi essa, e graças a Deus que Deus recrutou as pessoas certas para estarem na mentoria, sabe? Eu estava falando isso hoje com a minha psicóloga, eu falei assim, Fran, a mentoria vai acabar hoje é o encerramento. E assim, graças a Deus, correu tudo bem. São pessoas maravilhosas que estão lá, sim, estão uma troca incrível. Eu estou muito grata, porque eu acredito muito que a gente consegue unir as pessoas boas, sabe? E eu tô com esse sentimento. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, né? Que eu só consegui atrair pessoas do bem, pessoas maravilhosas, que estão na mesma sintonia que eu, que pensam iguais a mim, assim. Eu, de verdade, eu acho que eu não tenho palavras, sabe, para agradecer a confiança, a dedicação de vocês de estarem aqui todos os dias, porque eu sei que hoje o nosso ativo mais precioso é o tempo, né? E eu aqui estava competindo com muitas coisas, com filhos, com trabalho, com processo, enfim, com tanta coisa. Então, eu só tenho a agradecer de verdade, assim, a confiança, a dedicação, a presença de vocês todos esses dias. E, independente de estar encerrando hoje, eu quero que vocês contem comigo de verdade para qualquer coisa, estou à disposição no WhatsApp. E eu acho que é isso, a ligação que a gente fez durante todos esses dias, que você trouxe muito bem, né, que a gente se conectou muito todos esses dias, a gente vai levar aí para a nossa carreira e para a vida. Obrigada, Van. Isana, você está aí? Chegou? Quer falar alguma coisa? Então, meninas, muito obrigada mais uma vez. Já vou encerrar por aqui. Desejo um bom descanso para vocês esse fim de semana. Curtam bastante. Pode falar, Rai. Eu ia falar, vamos marcar um café, gente. Ah, pois é, não. Esse é o meu pensamento. Eu quero encontrar vocês, eu quero dar um abraço. Gente, eu juro que eu ia sugerir também o café do sábado que ia rolar. Pois é, mas aquele dia que eu falei do café, ninguém me levou a sério. Eu tô aqui super Nossa, deprimida. sem falar do ficou café. aqui no subconsciente, ó. Eu falei, não, a gente tem que se encontrar, porque esse encontro tem que sair. Ó, inclusive, minha amigona, assim, de antes queria almoçar comigo amanhã. Eu falei, não posso. Eu falei assim, vou deixar o sábado livre, que se as meninas quiserem tomar um café, eu estou à disposição. Então, assim, não fiz compromisso nenhum. O Matheus Nem queria eu. almoço, eu falei, ó, não tem como, assim, eu tenho compromisso, mas compromisso ninguém sabe com o quê, né? Aí eu falei, vai que, elas animam, vai que, tô aqui. Mas por mim, nossa, super top. Eu acho que realmente tem que acontecer esse café, igual eu falei. A gente marca num café legal, leva as crianças, joga elas lá no canto para brincar, e é isso. Estou à disposição, super, super Eu top. animo também. Só falar o dia e pronto. Eu também. Então, pronto. Então, vamos amanhã tomar esse café. Você pode, Rai? Posso, amanhã posso. A Maravilhoso. Letícia. Só que eu não vou levar a Letícia, né? Porque ela tá com o pai. Ai, que barulho foi esse? Eu tô aqui sozinha. Socorro. Um monte de... Barato, gente, eu tive que detetizar aqui em casa. Nossa, Rai. Graças a Deus não apareceu mais. E aí eu tô sozinha, então a Letícia não tá, né? Tá com o pai.